Quem é Jesus para você? Você já se perguntou isso alguma vez? Você já se decepcionou com Deus ou com Jesus por algum motivo? Estamos aqui novamente para iniciarmos esse momento de reflexão, de meditação da pastoral. E aí, diga pra gente o que você tem sentido, se alguma dessas mensagens tocou seu coração. A gente quer se aproximar mais de você, querido professor, querido aluno. Por isso, aproveite esse momento, mas fale para nós também aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem esperado ou de repente algumas sugestões. Estamos abertos a sugestões também. Combinado? Então bora lá. Fiz algumas perguntas bem complicadas sobre a pessoa de Jesus ou se alguma vez você já se decepcionou com ele. Hoje eu quero refletir com você com uma situação que assim, aparece um texto bem longo na Bíblia contando essa trajetória. Eu vou trazer um resumo para você até a gente chegar no nosso assunto de hoje, ok? Pois bem, Jesus ele faz a grande multiplicação de pães e peixes. Uma multidão foi alimentada. E eu estou falando daquilo que está registrado em João capítulo 6. Depois disso, tem aquele episódio onde Jesus ele anda sobre as águas, ele encontra os discípulos no barco. Depois disso, aquela grande multidão vai à procura de Jesus e não o encontra do outro lado do rio, do lago. E é interessante porque essas pessoas vão atrás até encontrarem Jesus. E quando encontram, eles chegam com muito amor e com muita vontade. E naquele momento Jesus começa a questioná-los se eles estavam indo atrás dele porque ele os alimentou, porque Jesus conseguiu, pelo poder de Deus, multiplicar pães e peixes, em outras palavras, eles estavam com a barriga cheia, ou se eles realmente estavam procurando aquilo que era importante. No fim das contas, Jesus ele começa um discurso que começa com aqueles discípulos no seu entorno, depois esse discurso continua dentro da sinagoga, lá em Cafarnaum, e nesse momento Jesus ele começa a pegar muito pesado com as suas palavras, porque ele apresenta algumas realidades, ele confronta aquelas pessoas, mostrando que elas estavam procurando em Jesus aquilo que Jesus não estava ali para oferecer. Não que Jesus não se importasse com a necessidade das pessoas, ele se importa com todas as necessidades. Só que Cristo Jesus queria que eles entendessem que mais importante do que ir atrás de alguém que está trazendo, satisfazendo uma necessidade momentânea, Jesus estava ali para representar o Deus do céu que o havia enviado. Jesus estava ali mostrando para aquelas pessoas que ele era a fonte de salvação. Jesus estava ali para apresentar para aquelas pessoas que elas precisavam mais do que pão e alimento material, mas elas precisavam do pão do céu. E esse é o termo que ele utiliza várias vezes. E ele apresenta uma realidade complicada, que Deus, no último dia, as ressuscitaria. Em outras palavras, Jesus apresentou que elas de alguma forma morreriam, mas Deus no dia do juízo traria elas de volta à vida. E por que eu estou falando de tudo isso para vocês? Depois disso, a Bíblia relata que vários desses seguidores começam a deixar de seguir. Eles vão lá no botão, deixar de seguir, e aí eles começam a abandonar Jesus. E aí fica Jesus e os 12. E nesse momento, Jesus ele pergunta para os discípulos que estavam ali com ele: e agora vocês também não querem ir junto, me abandonar? E vem uma resposta interessante de Pedro. E essa eu queria que você compartilhasse comigo dentro da Bíblia. Está no finalzinho do capítulo 6 de João, os versos 68 e 69. Simão Pedro lhe responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. As palavras de Pedro aqui, elas representam muitas coisas e algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida. Pedro, ele reconhece que em Jesus, por mais que nem todas as necessidades que eles queriam fossem satisfeitas, em Jesus eles encontravam propósito, sentido, direcionamento. Em Jesus eles encontravam o verdadeiro significado da vida. Quando Pedro pergunta: para quem iremos? Eu acho interessante essa pergunta, porque ele não pergunta para onde vamos, ele pergunta para quem iremos. Em outras palavras, se a gente deixar de seguir a você, Jesus, Pedro está perguntando, quem que a gente vai seguir? E aí ele vem trazendo uma grande realidade. Só tu, Jesus, tens as palavras de vida eterna. Por isso, amigos, mais do que essa vida gostosa que a gente vive, na maioria das vezes,
mas de vez em quando ela não é tão boa, tão gostosa assim. Mais do que tudo isso, nós precisamos buscar a vida eterna. Por isso eu coloco hoje para você, seguindo as palavras de Pedro, a quem você vai seguir? Busque a Cristo Jesus, porque Ele é aquele que veio do céu como pão do céu, trazendo a revelação de Deus e proporcionando a nós oportunidade de novidade de vida. Falando mais sobre isso, na próxima semana a gente vai conversar bastante sobre isso, tá bom? Um abraço!